Se eu fosse uma atriz, me sentiria pressionada a fazer algo para entretê-los. Disse a atriz, quando as luzes se acenderam no palco. Talvez quisesse negar seus atos. Talvez quisesse parecer inteligente, embora não fosse muito. Na maioria das vezes, os atores não são mesmo inteligentes. Se eu fosse uma atriz, me sentiria pressionada a fazer algo para entretê-los. Disse a atriz. Mas não. Hoje, não. Hoje, se eu fosse uma atriz, estaria em cena para contar como foi que morri. Talvez não seja tão interessante como vocês possam esperar. Talvez. O fato é que morri tranquila. Estranho, não é? Você fecha os olhos e não os abre mais. Assim, de uma hora para outra, simplesmente não os abre mais. Só que mortes tranquilas não servem para construir uma boa história. Vidas simples não servem para construir um espetáculo. É necessário que algo interessante aconteça. Um crime, um amor, ainda que platônico, ou uma traição, ou as três coisas juntas, Porque imagine, você sai de casa, pega trânsito, procura estacionamento, pega a fila, paga ingresso, é obrigada a desligar o celular e perder contato com o mundo lá fora. Perder contato com o mundo lá fora. Se eu fosse uma atriz, me sentiria pressionada a fazer algo para entretê-los. Agora, o fato de ter morrido tranquila não necessariamente faz com que minha morte não tenha sido um crime. Não necessariamente quer dizer que não tenha amado, ainda que platonicamente. Não garante que não tenha sido traída, não. Mas é difícil fazer com que as pessoas acreditem que você foi brutalmente assassinada quando o seu cadáver está aqui. Com um sorriso nos lábios, um semblante tranquilo e sem marcas aparentes no corpo. Aparentes? Poderia passar horas contando como fui cruéis comigo, como fui torturada psicologicamente, estuprada emocionalmente, castigada karmicamente. Mas eu ficaria dependendo da vontade de vocês, da boa vontade para que vocês acreditassem nas coisas que eu lhes contaria. E, sinceramente, é difícil acreditar em uma pessoa que entra em cena e diz: vou contar-lhes como morri. Se eu fosse uma atriz, me sentiria pressionada a fazer algo para entretê-los. Se eu fosse uma atriz, me sentiria tentada a ser grandiloquente, energética, me sentiria tentada a ser expressiva, clara, muito clara, me sentiria tentada a convencê-los de algo. De algo que nem eu estaria convencida. Se eu fosse uma atriz, se isso fosse um espetáculo, com certeza essa não seria a melhor maneira de começar as coisas.
não sabe exatamente onde está. Seus olhos estão vendados. Suas pernas estão amarradas. Seus braços estão amarrados. Sua respiração está roubada. Mas vai se humanizar. Temos todo o tempo necessário. Agora você está pronta. Sua educação está prestes a começar. Você vai sentir dor. Você vai gritar. Ninguém vai escutá-la. Enquanto seu corpo resistir, continuaremos seu processo de educação. Você vai desmaiar. Você vai passar por diversos estágios. No início você vai querer fugir. Depois vai querer desistir. Aos poucos vai se acostumar com a dor. Depois vai começar a desejá-la. Para cada estágio eu serei obrigada a propor uma lição distinta. Para cada estágio eu serei um. Para cada passo você será outra. Mas não se apresse. Temos tempo. Vamos começar? Sou obrigado a confessar que eu estava um pouco nervoso. A gente vê essas coisas na TV, pega filmes e presta bastante atenção quando ouve falar no assunto. Mas na primeira vez a gente hesita. Na teoria é tudo muito simples, a prática é que são outros 500. Ao mesmo tempo, eu tinha um desejo dentro de mim que era assustador. Eu não podia me aproximar de alguém que ficava excitado, não importava quem, não importava a cor, raça, sexo, idade. Era eu me aproximar. Minha cabeça começava a fantasiar coisas. Flashes estalavam dentro de mim. Eu simplesmente perdia a noção do perigo. Me arriscava a ser descoberto a qualquer movimento mais brusco, qualquer contato, qualquer olhada maldada, tudo era motivo. Por isso eu decidi me preparar. Queria que a minha primeira vez fosse perfeita. Um início perfeito, um percurso perfeito, um desfecho perfeito. Queria obter o time perfeito. Não gostaria de aparentar ser um principiante. Não queria que percebessem a minha falta de prática. Minha primeira preocupação, obviamente, foi encontrar a parceira. Deveria começar com um homem ou com uma mulher? Alguém da minha idade? Alguém mais jovem e supostamente mais frágil? Ou uma pessoa mais velha e talvez mais disposta a aventuras? Buscava alguém que não fosse um jogo completamente ganho. Não. Assim não teria graça. Ao mesmo tempo, eu não queria dar um passo maior do que as pernas. Não podia ser uma experiência em que não estivesse no controle. O controle da situação. Será que era isso que eu buscava? Durante um bom tempo eu busquei a pessoa ideal. Todas as vezes que eu saía de casa. Alta demais, gordo demais, baixo demais, magro demais, papo chato, pseudo-intelectual, burro demais, jovem demais, apressado demais. Nunca encontrava a pessoa certa. Começava a desconfiar que eu era exigente demais. Mas tinha colocado na cabeça que a minha primeira vez teria que ser especial. E foi. Um dia, você olha para trás e vê sua infância afundando. Seus dias afundando. Você afundando. Então grita, os
será que não? Não, não grita. Pelo menos não é audível o grito que você solta. Você estica o braço e estende a mão para aquele guri que te olha de lá, da tua infância. Você diz, ou pensa que diz: vem comigo. Encontrei aí uma noite em que acordei com muita sede. Levantei da cama, com má vontade. Indo em direção à sala, percebi a porta do quarto entreaberta. Não imaginei nada de imediato. Foi só quando me aproximei para fechar a porta do quarto, vi seu corpo iluminado pela meia luz do abajur. A ideia começou a crescer dentro de mim. O perigo de fazer aquilo que eu queria dentro da minha própria casa era extremamente excitante, ao mesmo tempo sublime e perverso. Exatamente como eu, alguém ensinado a realizar coisas sublimes e perversas, alguém que tinha coragem de fazer as suas próprias escolhas, e ali naquele momento escolhi. Aquela seria a minha primeira vez. Fui até a cozinha e bebi água. Tentei diminuir um pouco a excitação que me assaltava. Não podia errar. Não queria ser descoberto e interrompido. Uma vez desencadeada a ação, não haveria volta, ainda mais nesse caso. Ali mesmo, eu tirei toda a roupa. Não usaria nada que não fosse meu corpo. Naquele momento, seríamos apenas eu e ela, unidos para sempre. Ao lado da cama ainda hesitei. Na teoria é tudo muito simples. A prática é que são outros 500. A gente vê essas coisas na TV, pega filmes e presta bastante atenção quando ouve falar no assunto. Mas na primeira vez a gente hesita. Quando eu deitei junto dela, não houve nenhum estranhamento. Essa não era a primeira vez que dormíamos juntos. Ela deve ter estranhado um pouco quando percebeu que eu estava nu. Meu corpo foi se encaixando dela. Será que imaginava o que estava por vir? Existem crimes que não têm conserto. Existem ações que não são passíveis de reparação. Existem quedas que não deixam a possibilidade de levantar-se. Existem torneiras que te perseguem, não importa onde você esteja. Elas pingam e afogam o teu cérebro. Quando pensas que estás chorando, não é verdade. É a água suja da maldita torneira escorrendo pelos teus olhos. É a maldita água suja de sangue da torneira que enche tua boca e dificulta a tua respiração. Por isso, tu corres na tentativa de fugir da torneira, na tentativa de escapar dos teus atos, na tentativa de recuperar algo que vês sendo engolido pela água. Ela olhou para trás. Eu encontrei seus olhos. Entendi. Agora sabia exatamente tudo o que devia fazer. Fiz com que ela deitasse de costas na cama. Fui sobre ela. Beijei suas coxas, abdômen, seios. Não beijei sua boca. Olhando nos seus olhos, só penetrei. Não sei dizer se era a sua primeira vez, não importava. Comecei a me movimentar. Queria que ela sentisse prazer. Tudo só se completaria como eu imaginava, se ela sentisse prazer. Quando me dei conta, descia correndo as escadas em caracol. Gritava, ou será que não? Não, não gritava. Pelo menos não era audível o grito que me consumia. Meu coração doía de tão forte que batia. Meu corpo pulsava. Meu cérebro não registrava meus passos. Não sentia meus pés tocarem no chão. Mesmo quando caí, rolei por um lance inteiro de escadas. Não sentia nada.
levantei, quase que tranquilamente, como quem levanta da cama e vai caminhando para escovar os dentes. Levei minhas mãos dos quadris para os seios, dos seios para os ombros, dos ombros subiram pela nuca e chegaram à boca, da boca foram para o pescoço. Enquanto lhe desse prazer, também receberia. Quando eu comecei a apertar seu pescoço, ela mal percebeu. Quando o ar começou a lhe faltar, abriu os olhos e me olhou assustada. Tentou esboçar uma reação pequena. Tentou falar algo, mas eu imprimi o ritmo mais forte de penetração. Suas mãos seguravam meus pulsos. Sua boca ansiava pelo ar, seu corpo contraía-se, não sei se pela dor ou pelo prazer. No momento do orgasmo, eu não conseguia pensar em nada. Só na felicidade de estar realizando o meu sonho. Então o guri te olha e corre na direção do mar. E tu, sem pensar, corres também. Quando me dei conta, descia correndo as escadas em caracol. Gritava, ou será que não? Não gritava. Corria na direção do mar. Deixava a água inundar teu corpo. Cérebro, limpar do corpo o sangue, limpar do corpo o erro, encontrar o guri que te chama de lá, da tua infância, e dizer: vem comigo. No outro dia, todas as pessoas comentavam como eu estava quieto, pensativo. No enterro da minha irmã, não falava com ninguém. Observava os vivos, em busca de outra experiência. Ultimamente, minha vida tem sido abusos espontâneos, inspiração, uma música, um riff de guitarra, um amor, alguém para odiar simplesmente um tédio que me consome. Sente melhor que eu mesmo. Ao mesmo tempo, meu estômago reclama por comida. Faz tempo que não tenho uma refeição decente, algo que possa ajudar a equilibrar minha dieta. Sim, sou antiquado, sou antiquado, sim, sou antiquado. Sou daqueles que prepara a própria comida. Ainda caço. Sim, sou antiquado, ainda caço. Sou daqueles que prepara a própria comida. Ainda caço. Embora a caçada não me estimule mais. Embora a caçada não me estimule mais, hoje em dia me estimula mais a preparação dos alimentos. A possibilidade de cortar a carne dessa ou daquela maneira. A possibilidade de retirar a pele sem estragar o que está por baixo. Um ritual. Um estilo de vida. Ainda caço. Sei que a maioria das pessoas me desprezaria se soubesse o que eu faço. Mas também desprezo a maioria das pessoas. Nunca me interessaram em suas pequenas histórias humanas, suas vitórias ou derrotas.
suas lágrimas de remorso ou felicidade. Eu não choro. Talvez tenha me emocionado uma ou duas vezes na vida, mas em ocasiões muito peculiares. Sou antiquado, ainda caso, sim, eu ainda caso, sou antiquado, sou daquele que prepara a própria comida. Embora cada me estimule mais, busque inspiração. Eu não choro, talvez sinta, cada me estimule mais, ainda choro. Ainda choro, sou antiquado, e sou antiquado, sim. Eu não choro. Quem não se emocionaria ao segurar um coração ainda batendo? Quem não se emocionaria ao ver este mesmo coração tentando bombear sangue enquanto você o segura com tranquilidade? Fecho os olhos. Busco inspiração. Ultimamente minha vida tem sido essa. A busca pela inspiração. Uma música, um riff de guitarra, um amor, alguém para odiar, ou simplesmente o tédio que me consome. Um tédio maior que eu mesmo. Ao mesmo tempo, meu estômago reclama por comida. Faz tempo que eu não tenho uma refeição decente. Algo que possa ajudar a equilibrar minha dieta. Sim, sou antiquado. Sou daqueles que preparam o próprio alimento. Ainda caço. Embora a caçada não tenha me estimulado mais. Hoje em dia me estimula mais a preparação dos alimentos. A possibilidade de cortar a carne dessa ou daquela maneira. A possibilidade de retirar a pele sem estragar o que está por baixo. Um ritual. Um estilo de vida. Sei que a maioria das pessoas me desprezaria se soubesse o que eu faço. Mas eu também desprezo a maioria das pessoas. Nunca me interessaram suas pequenas histórias humanas, suas vitórias ou derrotas, suas lágrimas de remorso ou felicidade. Eu não choro. Talvez tenha me emocionado uma ou duas vezes na vida, mas em situações muito peculiares. Quem não se emocionaria ao segurar um coração ainda batendo? Quem não se emocionaria ao ver esse mesmo coração tentando bombear sangue enquanto você o segura com tranquilidade? Saí caminhando pelas ruas ontem. Juro. Ontem eu saí da cama. Passos. Um depois do outro. Primeiro pela casa, depois na rua. Não pareceu tão difícil caminhar. Não senti nenhum peso, nenhum medo, nenhuma sensação incômoda. Sim. Ultimamente tenho tido problemas em colocar os pés no chão. Nem sei por que estou lhes dizendo isso. É tão claro, é tão óbvio, é tão também. Hein? Perdão? Eu não compreendi a pergunta. Eu não compreendi o que eu estava lhes dizendo. Ah, sim. Sobre caminhar. Tenho pensado em caminhar bastante nos últimos tempos. Sair daqui. Sair desse lugar. É que nem sempre é tão simples. Mas ontem foi. Saí caminhando pelas ruas ontem. Ontem, passos. Depois, na rua, nenhuma sensação incômoda. Nem sei por que estou lhes dizendo isso. Talvez porque seja óbvio. Talvez porque eu não tenha compreendido a pergunta. As perguntas. Tenho pensado em caminhar bastante nos últimos tempos. Sair daqui, desse lugar. Eu acabo sempre voltando. Seria bom ter uma daquelas pílulas agora. Posso ter uma daquelas pílulas agora? Posso?
pessoas, encontrar gente nova, literalmente. Encontrar sangue novo, literalmente. Acreditem em mim. Eu não sou a pessoa que vocês estão imaginando. Simples assim. Essa é a única verdade que vocês podem acreditar. Eu não sou a pessoa que vocês estão imaginando. Não sou. Tenho milhares de histórias que poderia lhes contar, mas não sei se valem a pena. As histórias, elas nunca seriam a verdade. Hoje em dia já é tão difícil entender o que é verdade ou não, ou o contrário de tudo isso. É impressão minha ou está ficando muito confuso? Eu estou sendo clara? Eu não quero confundir ninguém, não é essa a minha intenção. Mas qual é mesmo a minha intenção? Sai andando pelas ruas escuras, noites frias, neblina, uma atmosfera insuportável. Para mim, uma vontade de... O quarto parecia ficar cada vez menor. Fui para as ruas porque estava sufocando com a sua memória. Estava vendo você em todos os lugares, sentindo o seu cheiro, sentindo o seu sangue novamente nas mãos. Por que você sangrou daquela maneira? Por que você não parava de sangrar? Por que você não estava se divertindo? Tantas perguntas que nunca vou saber a resposta. Te procurei durante anos. Te busquei em todas as mulheres que eu tive. Era necessário. Eu só conseguiria saber se você era a mulher escolhida quando eu tivesse seu coração nas mãos. Quando eu tive seu coração na mão, foi igual a qualquer outra das mortes anteriores. Eu tive você e não percebi. A revelação só aconteceu depois. Muito depois. Aconteceu quando comecei a buscar você. Sua imagem começou a me perseguir através de tantas vozes, através de tantas mulheres. Eu não consegui mais amar ninguém, eu não consegui mais. Saio andando pelas ruas escuras, várias noites, ruas tranquilas. Às vezes peço para que as estradas estejam vazias. Eu peço para não encontrá-la mais. Até porque não adiantaria. Eu tive o coração mais perfeito do mundo nas mãos e eu não percebi a diferença. Queria ter uma nova chance. Eu tenho certeza que vou ser mais cuidadoso e observar com mais atenção. Talvez tenha sido a faca que eu usei para abrir o seu peito que tenha destruído todas as evidências. Dessa vez eu não vou usar facas. Dessa vez eu vou... Eu abro meu peito e seguro meu coração. Eu já percebi que ele não é perfeito. Ele é parecido com o seu, é incompleto. Se eu soubesse disso antes, eu teria visto que o seu era perfeito. É incompleto.
como eu. Ao caminhar, a sequência de imagens, de acontecimentos, retorna à mente. Então é necessário correr novamente. É necessário distanciar-se daquele momento, daquelas ações. Distanciar-se de tudo. Como um copo d'água sobre uma bandeira que não para de ligar nunca. Assim é o cérebro. Às vezes transborda e precisa ser esvaziado. Às vezes afoga-se de novo. Às vezes afunda-se de pavor. Teu cérebro é. Às vezes é. O final de uma personagem não deixa de ter um tom melancólico. Mas faz parte da natureza do ator fazer essas despedidas. Todas as noites passamos por esse ritual estranho de ser outro, sendo o mesmo. Eu mesma já me despedi muitas vezes. Já morri muitas vezes para renascer na próxima sessão. Mas quando a despedida é definitiva, quando chegamos à última apresentação, como é que fazemos? Falamos o último texto e saímos de cena assim, facilmente? Encontramos as mesmas motivações para estar na cena, mesmo sabendo que será a última vez? Eu, por via das dúvidas, quero sempre criar uma cena final em que a luz vá caindo lentamente. Quero poder deixar o espetáculo olhando nos olhos da plateia, ou pelo menos de outros atores. Quero ter a cumplicidade no momento final. Se for possível, segurando a mão de alguém. Para quando vier o blackout total, a mais completa ausência de luz, ter a sensação de não estar sozinha. Deve ser muito ruim morrer sozinho. Você me acompanha nesse último momento? Eu não estou pedindo fidelidade eterna. A gente termina o espetáculo juntos. Você segue seu caminho, eu sigo o meu, sem compromissos. Só o que peço é que sejamos inteiros nesse último momento. Você segura minha mão como quem segura a mão de um filho, ou de um irmão, ou de alguém que você acabou de conhecer, mas é capaz de perceber que tem um bom coração. Coração puro. Um coração. Se por acaso eu me emocionar, não se preocupe. Eu vou superar. Eu sempre supero. Se por acaso você se emocionar, lembre-se, é só teatro.
A morte de uma personagem, praticamente uma coadjuvante. Lá fora, a vida continua. Eu sinto que a vida continua.